Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Bem Segue-me. Estamos aqui entrando no Velho Testamento, no livro de Daniel. Estudaremos aqui alguns capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 6. E o tema é: Não há outro Deus que possa livrar. Então, eu convido você a se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho, deixe seu like, se você gostou, e o seu comentário no final. Estudaremos os seguintes tópicos. Podemos permanecer fiéis ao Senhor quando nossa fé é provada. Olha que interessante, se você analisar todo o contexto, né, de que nós estamos vivendo no nosso país, é bem importante, nós sabemos que nós devemos permanecer fiéis ao Senhor quando a nossa fé é provada. São vários tipos de provações, né? E o próximo tópico é: a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias é o reino de Deus na terra. É preciso preparação espiritual para receber revelação, e quando o resultado é incerto, ainda podemos escolher a fé. Bom, Daniel, quem foi Daniel? Daniel foi um personagem principal do livro de Daniel no Velho Testamento, um profeta de Deus e homem de grande fé. Nada se sabe a respeito dos seus progenitores, embora pareça haver sido de linhagem real. Foi levado cativo para a Babilônia, onde recebeu o nome de Beltesazar. Daniel e 3 outros jovens cativos recusaram a comida do rei por motivos religiosos. Daniel conquistou os favores de Nabucodonosor e de Dário, devido ao seu poder de interpretar sonhos. Ele também leu e interpretou a escrita na parede. Os seus inimigos conspiraram contra ele e por isso foi lançado numa cova de leões. Mas o Senhor preservou-lhe a vida. Talvez a história mais famosa, uma das mais famosas da Escritura, né, do Velho Testamento, é essa, quando Daniel foi lançado na cova juntamente com os leões. Assim como a gente vê aí uma imagem ilustrando aí do lado direito. Então, esse foi o personagem principal do livro de Daniel. E sobre o livro de Daniel, ele tem duas divisões. O capítulo de 1 a 6 contém histórias a respeito de Daniel e os seus 3 companheiros, que é o que nós vamos focar aqui principalmente. E os capítulos de 7 a 12, suas visões proféticas. O livro ensina a importância de ser fiel a Deus e ilustra como o Senhor abençoa os justos. Uma das principais contribuições do livro é a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, no qual o reino de Deus nos últimos dias é representado por uma pedra cortada de uma montanha. A pedra rolará até encher toda a terra. Então, nós vamos aprender sobre esses pontos. Bom, primeiro tópico: podemos permanecer fiéis ao Senhor quando nossa fé é provada. Daniel 1, versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que ordenou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, por que veria ele o vosso rosto mais abatido do que a dos jovens que são da vossa idade? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então, eles vieram ali oferecer comidas a Daniel e aos seus companheiros, mas ele rejeitou ali aquela comida oferecida. No versículo 12, ele insistia: experimenta, peço-te os teus servos por 10 dias, e que se nos deem legumes para comer e água para beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, age com os teus servos. Então, estava insistindo para que eles comissem e fizessem da mesma maneira com que outros já tinham feito. Além disso, Daniel e seus amigos também passaram por essa seguinte provação. Agora, pois, no versículo 15 a 16 do capítulo 3, agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citarra, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então responderam-lhe Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Então o rei ele construiu ali uma estátua para que
o Daniel e os seus amigos adorassem essa estátua, né? E aí eles se negaram a adorar essa estátua que o rei havia preparado. E ele continua falando sobre isso no versículo 17 e 18. Se assim for que o nosso Deus, a quem nós servimos, então olha só, ele representa bem, deixa bem claro assim, olha, o nosso Deus e a quem nós servimos, nos pode livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Ele há de nos livrar. Então eles tinham muita fé de que, ó, apesar do que possa acontecer, Deus vai nos livrar das suas mãos. Então, olha só, se a gente for fazer uma analogia com tudo que está acontecendo hoje, né? Se a gente tiver fé em Deus, a gente pode ter certeza que Ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente, né? E que Ele vai nos livrar do rei, como diz a Escritura aqui, né? Daqueles que querem liderar aí na marra. E ele continua, mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, ele já deixou bem claro, olha, nós, fica sabendo já, você que é o líder aí, que nós não vamos servir aos teus deuses, não vamos adorar a estátua de ouro, e nós confiamos no nosso Deus, a quem nós servimos. Então, essa é a mensagem principal aí dos amigos de Daniel aí, esse grande exemplo que eles deram. E Daniel, pois, quando soube que o documento estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. Então, o rei fez um decreto, nós vamos aprender sobre esse decreto que o rei fez, de que as pessoas não poderiam adorar os seus deuses fazendo orações. E aí, Daniel, ele ficou sabendo desse documento. E 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Então, isso de janelas abertas ali de frente para Jerusalém, Daniel tinha esse costume de fazer as orações. Então, o que nós aprendemos? Que o Senhor abençoou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles decidiram ser fiéis, apesar da pressão que enfrentaram. Então, isso é um grande exemplo para nós. Apesar da pressão que você possa sofrer na sua vida, você sempre tem que permanecer fiel a Deus, à sua fé, aos seus convênios e mandamentos. E esse exemplo aqui a gente aprendeu no livro de Daniel, que apesar de todos os problemas que eles enfrentaram, todos os desafios que foram apresentados na frente deles, eles permaneceram fiel. Então, que você possa, se você que é jovem, né, muitas vezes você é apresentado a locais impróprios, a bebidas ou drogas, seja o que for que você seja apresentado, né, que você possa decidir sempre se permanecer fiel e resistir a qualquer tipo de pressão, né? Muitas vezes os jovens eles sofrem muitas pressões, mas que você possa lembrar sempre do exemplo de Daniel e dos seus amigos e resistir a qualquer pressão e sempre ser uma pessoa fiel a Deus. Ele fala também que permanecer fiéis apesar da pressão social ou de outros tipos de pressão, né? Como eu disse, apesar da pressão social, olha só que interessante, muitas vezes você sofre essa pressão social, né? De que maneira? Muitas vezes na maneira com que você deve se vestir, faça uma pressão ali, às vezes você quer se vestir de uma maneira recatada, você que é uma moça, quer se vestir de uma maneira recatada para ir numa festa, por exemplo, existe uma pressão social das suas amigas para você usar uma roupa mais curta, uma camisa mais decotada, né? E outros tipos de pressão que os jovens, né? Eu dei aqui apenas um exemplo, mas seja qual for a pressão social que você sofra, você pode lembrar desse exemplo de Daniel e seguindo sempre também o exemplo dos amigos dele, que apesar das pressões que eles sofreram, eles permaneceram fiéis. E a importância de buscar bons amigos que nos apoiem em nossos padrões. Então, olha só, Daniel tinha uma grande vantagem, ele tinha e andava com gente boa. Olha aí. Você andar com gente boa, meu amigo, é tudo de bom. Você anda com pessoas que te influenciam para o bem, é muito bom. São amigos que vão te apoiar, vão te ajudar a escolher o que é certo. Então, se você é um jovem, pense nisso. Quais são os amigos que você tem hoje? E pense se esses amigos, eles te apoiam em você seguir os padrões, em você guardar os mandamentos de Deus. Então, essa é uma lição que a gente aprende com Daniel. A Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias é o reino de Deus na terra. Na Escritura em Daniel 2, 34 a 35, fala sobre a pedra. Diz assim,
Estavas vendo até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foram juntamente esmiuçados o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e se fizeram como uma pragana das eiras do verão. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então ele compara aqui essa pedra que rola o monte ao evangelho de Jesus Cristo, à igreja de Jesus Cristo, que ela vai se levantar e jamais será destruída. Como diz no versículo 94, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho, e fiel à sua interpretação. Então, aqui fala sobre a interpretação que Daniel tinha esse dom de interpretar sonhos, e um desses foi dessa pedra rolando, onde Daniel fez saber ao rei aí o significado desse sonho. O próximo tópico é preciso preparação espiritual para receber revelação. Isso é verdade, para receber revelação. E você tem que estar em sintonia com o Espírito. E aí você precisa se preparar, né? De que maneira você se prepara? Você se prepara fazendo suas orações, você se prepara guardando os mandamentos de Deus, pagando o dízimo, você se prepara indo para a igreja semanalmente, tomando o sacramento, você se prepara indo ao templo. Então, são várias formas que você tem de se preparar para poder receber revelação. E uma das principais é ler as Escrituras, assim como nós temos feito aqui semanalmente. Aqui do lado direito, uma imagem, né, de uma escritura. Então, você recebe revelação lendo as Escrituras, pode ter certeza disso. E Daniel, ele se preparou para receber a revelação necessária para descrever e interpretar o sonho de Nabucodonosor. Então, foi apresentado um sonho, o sonho de Nabucodonosor para Daniel, mas para ele receber a revelação do significado desse sonho, ele se preparou. Ele se preparou para receber a revelação. E uma das maneiras, como eu disse, de se preparar para receber revelação na vida é ler as Escrituras, como nós estamos fazendo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vivi um momento na minha vida em que eu recebesse mais revelação do que nesse período que eu estou estudando Vem Segue-me semanalmente aqui com vocês. Eu tenho estudado muito as Escrituras, tenho aprendido, não só aprendido, mas eu tenho sentido o Espírito de Deus muito forte comigo, e esse Espírito tem me trazido revelações. Eu tenho também tido sonhos maravilhosos. Então, as Escrituras realmente, elas nos fortalecem e nos dá revelações. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para declarar a interpretação ao rei. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o assunto a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Olha só, ele tinha uma missão e ele foi lá, ele compartilhou o seu conhecimento, seu sentimento com os amigos dele, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Uma coisa que a gente aprende com Daniel é que ele pedia ajuda. Daniel, ele não andava sozinho e ele pedia ajuda sempre que necessário. Mas nesse caso aqui, dessa interpretação do sonho, o que Daniel fez? Ele pediu um tempo. Ele falou, eu quero um tempo para eu ponderar, pensar, para eu saber o significado desse sonho. Então, a gente muitas vezes precisa dar um tempo na nossa vida. Às vezes você tem alguma decisão importante para você tomar, você fala, opa, deixa eu parar, deixa eu ler as Escrituras, deixa eu me preparar para receber uma revelação, aí depois você vai lá e toma a decisão importante que você tem para tomar. Isso é uma das lições que a gente aprende com Daniel. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. No versículo 17, capítulo 1. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então, aqui você vê que Daniel e seus amigos, eles tinham dons diferentes. Deus utilizou os dons e talentos de cada um deles de uma maneira diferente. Você já viu uma caixa de ferramenta? Dentro de uma caixa de ferramenta, você vai encontrar lá alicate, você vai encontrar a chave de fenda,
você vai encontrar um martelo, você vai encontrar um serrote, né? São um prego. Então, ou seja, cada uma dessas ferramentas possui uma qualidade e um propósito. E conosco é a mesma coisa. Deus, ele nos utiliza como uma ferramenta. Cada um tem um dom. Eu, por exemplo, tenho feito esse trabalho de gravar esses vídeos. Eu sou uma ferramenta nas mãos de Deus. Outras pessoas têm outro dom. Outras pessoas têm o dom de compartilhar, de assistir. Outras pessoas têm o dom de cura, de visita, dom da fé. São vários tipos. Assim como uma caixa de ferramenta. E Daniel e seus amigos era a mesma coisa. Cada um deles tinha um dom diferente. E o que podemos aprender em Daniel, que pode nos ajudar a procurarmos receber revelação pessoal? Então, como eu disse, nesses aprendizados que a gente está tendo aqui, nessas lições que a gente aprende com Daniel, que ele sempre lia as escrituras e ele se preparava para receber a revelação. E isso é uma das coisas que nós precisamos aprender, né? E nós já aprendemos aqui com Daniel, que a gente pode se preparar para receber revelação, lendo as escrituras, como eu já disse antes, indo ao templo, fazendo jejum, oração, ponderando sobre o assunto, né, guardando os mandamentos, e aí nós vamos sentir o Espírito mais forte de Deus conosco. Próximo versículo é o 20 a 21, capítulo 2. Falou Daniel e disse, seja bem-vindo o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Olha só que interessante, né? Quando você tem o Espírito de Deus com você, você vai ter o conhecimento para saber discernir. A gente vive num mundo que as pessoas não têm mais o Espírito de Deus com elas. A gente vive num mundo que as pessoas não sabem discernir uma coisa tão simples de ser feita. Se você tem o Espírito de Deus com você, você vai receber a revelação e você vai saber a verdade sobre todas as coisas. É tão simples. E olha que interessante, ele fala que Deus, ele muda de tempos, os tempos, as horas, e ele remove os reis, estabelece os reis. Então, o Senhor, ele está no comando de todas as coisas. Ele remove quem ele quiser do poder. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus, ele remove quem ele quer do poder. E ele estabelece o rei que ele quiser. Ele dá sabedoria aos sábios, né? E conhecimento àqueles que sabem discernir. Olha só o momento que nós estamos vivendo hoje. As pessoas não sabem o significado das coisas, não sabem receber revelação. As pessoas não leem mais escrituras. As pessoas não procuram mais a Deus, não sabem discernir mais o bem do mal. A imoralidade tem crescido cada vez mais no mundo e vai crescer mais ainda. Então, se você não tiver a companhia do Espírito e o poder de receber revelação na sua vida, você vai ficar perdido, igual você fica num labirinto. É isso que você vai ser. Você vai ser um cara perdido num labirinto, sem saber se vira para a direita, se vira para a esquerda, se faz um curso numa faculdade, se faz para outra, se muda para a cidade, se muda para o interior, se mora na praia. Você vai viver igual uma barata tonta, porque você não consegue discernir, você não tem sabedoria. Então, é isso que você precisa. Cada um de nós precisamos. Ele continua, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, te louvo e celebro eu, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber a questão do rei. Então, aqui ele agradece por ter recebido, ele louva a Deus por ter recebido sabedoria e força, porque Deus revelou para ele a sua vontade e a interpretação do sonho. E aí, para quase finalizando aqui, eu convido você a ficar comigo aqui até o final, estamos finalizando. Diz o seguinte, então, no versículo 25 e 26, Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, a qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? É assim que finaliza essa escritura no capítulo 2, versículo 26. E ele continua, respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer
nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos, os segredos. Então, às vezes, você quer saber as coisas para a sua vida, você vai no astrólogo, você vai no mago, você vai no adivinho, você vai perguntar para qualquer tipo de pessoa que você quer saber e quer receber uma revelação importante na sua vida, você vai buscar diversos tipos de fonte. Mas o que a gente aprende aqui com Daniel é muito simples. É só você buscar o Deus dos céus. É só você buscar o Deus dos céus, o Pai Celestial, aquele que criou todas as coisas, na qual ele revela os segredos. É só você pedir a ele, mas para isso você tem que se preparar, ter o Espírito de Deus com você. E ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as tuas visões na cabeça, da tua cabeça na tua cama. Então ele revelou. Próximo tópico é quando o resultado é incerto, ainda podemos escolher a fé. Então, no capítulo 3 de Daniel, diz o seguinte, versículo 13 e 15, 13 a 15. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram-lhe estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse-lhe, porventura de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Então, o rei está questionando aqui aqueles jovens, por que eles não adoraram aquela estátua de ouro? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citarra, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, serei lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, ele falou o seguinte, olha, ou vocês adoram, ou nós vamos lançar vocês na fornalha de fogo e quero ver o Deus de vocês que vai livrar vocês das minhas mãos. Então, o rei aí desafiando os amigos aí de Daniel. E responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Se assim for, que o nosso Deus, a quem nós servimos, nos pode livrar da fornalha de fogo ardente de tuas mãos, ó rei, ele há de nos livrar. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, apesar da pressão que eles estavam sofrendo, eles permaneceram fiéis. Então, o rei fez uma pressão aqui em cima dos amigos de Daniel, que era Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles permaneceram fiéis. Falou assim, ó, se você lançar nós na fornalha de fogo ardente, nosso Deus vai nos livrar, você pode ter certeza disso. Mas uma coisa é certa, nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro. Então, ou seja, eles eram firmes e inamovíveis na sua fé. É assim que o jovem, e é assim que cada um de nós devemos ser. No capítulo 6, finalizando, de 10 a 11, Daniel, pois, quando soube que o documento estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então havia um decreto que eles não poderiam fazer isso. Então se chegaram e disseram diante do rei, no tocante ao decreto real. Né? O decreto era que não poderia ninguém orar para nenhum Deus. E eles viram que Daniel estava fazendo isso de janela aberta, como ele sempre fazia. E aí questionaram o rei, porventura não assinaste o decreto, que todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem no espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então, ou seja, eles fizeram acontecer esse decreto. Ninguém poderia orar e Daniel estava orando e pegaram ele no flagra. E o que aconteceu depois disso? Respondeu ao rei Daniel e disse, certo é que o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar esse segredo. Bom, aqui ele tem a certeza de que o Deus de Daniel é o Deus do céu, o Deus verdadeiro. Por quê? Porque ele lançou Daniel na cova dos leões e os leões ficaram mansos, os leões ficaram tranquilos, não fizeram nada com Daniel.
E mesmo o rei, surpreso com tudo isso e acreditando na fé de Daniel, só para ter certeza que tudo isso era verdade, ele lançou outras pessoas na cova dos leões e o que aconteceu? Que os leões mataram essas pessoas. Mas com Daniel foi diferente. Por quê? Porque Deus estava com Daniel e esse é um grande exemplo de fé. E o rei pôde aprender isso. Bom, obrigado por estar aqui comigo até agora. A próxima aula nós vamos entrar no livro de Oséias. Oséias, de 1 a 6, 10 a 14. Joel também. Então, esses dois livros, e o tema será Eu voluntariamente os amarei. E os tópicos serão: o Senhor sempre nos convida a voltar para Ele, a devoção a Deus deve ser sentida interiormente, não apenas expressa exteriormente. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, podemos contar com a orientação do Espírito Santo. Muito obrigado a todos. Eu convido você a compartilhar essa mensagem. Deixe aqui o seu comentário. O que você achou da história de Daniel? Qual é o seu testemunho sobre a oração, né? Assim como os amigos. Se você tem aí um exemplo, né, de permanecer fiel aí, apesar das pressões que você sofre na sua vida e da sociedade, deixa aqui o seu testemunho para fortalecer aqui as pessoas que assistem e acompanham o canal conosco. Muito obrigado a cada um de vocês, eu fico por aqui e até a próxima semana.